Muita gente adia o tratamento das varizes por medo. Medo da cirurgia, medo da internação, medo de corte, medo de anestesia, medo de ficar dias parada, medo de não conseguir trabalhar, treinar, viajar ou cuidar da rotina. E esse medo não surgiu do nada. Meu nome é Vinícius Souza, sou cirurgião vascular, especialista no tratamento de varizes. E se você conhece alguém que tem medo de tratar varizes, já encaminhe esse vídeo aqui. E não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Durante muito tempo, a imagem que as pessoas tinham do tratamento de varizes era exatamente essa: cirurgia tradicional, repouso, recuperação mais demorada e uma pausa grande na vida. Mas a medicina mudou e hoje a pergunta que muita gente faz é: dá para tratar varizes e sair andando? Eu respondo sim, mas antes de explicar isso, precisamos entender uma coisa importante. Tratamento moderno não começa pela técnica, começa pelo diagnóstico. Porque varizes não são todas iguais. Existem vasinhos superficiais, existem veias com varizes maiores, existem veias safenas doentes, existem casos com refluxo venoso e existem pacientes com sintomas importantes como peso, dor, inchaço, queimação, cansaço que pioram no final do dia. E existem, obviamente, pessoas que têm uma veia aparente pequena, mas um problema circulatório maior por trás. Por isso, antes de falar em laser, ATA ou qualquer técnica moderna, o primeiro passo é entender o que está acontecendo. A avaliação vascular permite analisar sintomas, examinar as pernas, entender a rotina do paciente e, quando indicado, a gente realizar o ultrassom para um melhor estudo e planejamento. Esse exame ajuda a mapear as veias, a avaliar o fluxo do sangue, identificar refluxo e entender quais veias estão funcionando bem e quais estão doentes. Isso muda tudo, porque tratar varizes não é simplesmente apagar veias que estão mais aparentes, é entender a sua circulação, é saber de onde vem o problema e saber se existe refluxo, é saber ainda se a veia safena está comprometida, é saber qual técnica faz sentido para aquele caso. Sem diagnóstico, qualquer tratamento vira chute. E em medicina, chute não ganha jogo. A boa notícia é que, com o diagnóstico adequado e tecnologias, o tratamento de varizes evoluiu muito. Hoje, em casos indicados, existem técnicas minimamente invasivas que permitem tratar veias doentes com mais precisão, sem a necessidade de grandes cortes e muitas vezes sem internação. Entre essas técnicas está o laser endovenoso. De forma simples, o laser endovenoso é uma tecnologia usada para tratar a veia doente por dentro. Em vez de remover a veia com uma cirurgia tradicional, uma fibra de laser é posicionada no interior da veia. Essa energia térmica provoca o fechamento da veia doente. Depois disso, o sangue passa a circular por veias saudáveis e aquela veia tratada deixa de receber o fluxo inadequado. É uma forma moderna, precisa e menos invasiva de tratar determinados casos de varizes e safenas. E a evidência já é robusta nesse ponto. Revisões que compararam o laser endovenoso com a cirurgia tradicional de retirada da veia, ou stripping, mostram taxas de fechamento da veia parecidas entre os dois métodos, mas com recuperação mais rápida e melhor qualidade de vida no pós-operatório para quem faz o procedimento minimamente invasivo. E dentro desse cenário existe a técnica ATA. ATA significa ablação térmica total assistida. É uma técnica descrita formalmente por cirurgiões vasculares brasileiros que propõe um método padronizado para tratar veias com varizes, de troncos maiores e até mesmo vasinhos, usando o laser guiado por planejamento e, em grande parte dos casos, por ultrassom. A ideia é tratar as veias doentes de maneira mais precisa, com menor agressão aos tecidos, preservando a rotina do paciente o máximo possível. Na prática, isso representa uma mudança importante em relação à visão antiga que muita gente ainda tem sobre tratamento de varizes. Muita gente ainda pensa: vou precisar internar? Vou precisar de anestesia nas costas? Vou ficar muitos dias sem andar? Vai ter algum corte? Vou precisar parar minha vida? Em muitos casos tratados com técnicas modernas, a resposta é não.
Com a técnica ATA, o procedimento é feito sem internação, sem anestesia nas costas e com o paciente saindo andando da clínica. E isso é uma mudança relevante. O objetivo do tratamento moderno não é colocar o paciente em uma pausa prolongada, é tratar com precisão para que ele volte ao movimento com segurança, e tratamento moderno não é parar o movimento, mas aqui precisamos ter responsabilidade. Quando eu digo que o paciente pode sair andando, isso não significa exatamente que todo mundo vai ter exatamente a mesma recuperação. Também não significa que todo caso é simples e não significa que a técnica serve para qualquer paciente. Cada pessoa precisa ser avaliada, cada circulação tem uma história, cada anatomia é diferente. Cada rotina importa e cada sintoma precisa ser adequadamente entendido. A tecnologia ajuda muito, mas ela não substitui o julgamento médico. A técnica certa depende do diagnóstico certo. Agora, por que sair andando depois do procedimento é tão importante? Porque em tratamentos vasculares mais modernos, caminhar costuma fazer parte da recuperação. O movimento ajuda a ativar a musculatura da perna, especialmente a panturrilha, que participa do retorno do sangue em direção ao coração, a mesma bomba muscular que expliquei nos vídeos anteriores. Por isso, em muitos casos, a recuperação não é ficar completamente imóvel. Pelo contrário, o paciente recebe orientações específicas, pode usar compressão quando indicada, caminha conforme a orientação médica e mantém acompanhamento. Isso não significa voltar para a atividade intensa no mesmo dia. Não significa treinar pesado imediatamente. Não significa ignorar os cuidados. Significa que a lógica mudou. O tratamento moderno busca reduzir a agressão, preservar mobilidade e permitir uma recuperação mais rápida e orientada. Essa é uma das grandes diferenças entre a imagem antiga e a medicina vascular atual. Antes, muita gente associava tratamento de varizes a algo que tirava a pessoa da vida por muitos dias. Hoje, em casos indicados, o tratamento pode ser planejado para causar menos interrupção. E isso conversa muito com uma queixa comum no consultório. Muitos pacientes dizem: doutor, eu queria tratar, mas não posso parar, não posso ficar internado, não posso passar semanas sem trabalhar. Tenho filho, tenho empresa, tenho rotina, tenho viagem marcada, tenho medo da recuperação. E olha só, essa preocupação é super legítima. A vida das pessoas não para. Mas o ponto é, hoje, o medo do tratamento antigo não pode impedir o paciente de conhecer as possibilidades atuais. Talvez você esteja convivendo com dor, peso, inchaço, queimação, varizes aparentes e desconforto, porque acha que tratar vai ser pior do que conviver com o problema. Mas essa decisão precisa ser tomada com informação e não com medo. Se o medo de parar a rotina é o que está te impedindo de tratar, comenta medo aqui embaixo. Dessa forma eu vou saber exatamente como eu posso te ajudar. Varizes podem impactar a rotina de várias formas. A pessoa começa sentindo peso no fim do dia, depois percebe inchaço, depois evita ficar muito tempo em pé, depois evita roupas que mostram as pernas, depois passa a evitar praia, caminhada, treino ou viagens longas. E quando percebe, a vida foi sendo adaptada ao desconforto. Muitas pessoas normalizam isso. Dizem que é cansaço, dizem que é idade, dizem que é calor, dizem que é da rotina. Mas quando os sintomas se repetem, eles precisam ser avaliados. O tratamento moderno não é sobre estética, é sobre circulação, sintomas, qualidade de vida, segurança e autonomia. É claro que o resultado estético também importa. Ninguém precisa fingir que não se incomoda com veias aparentes. Mas, na medicina, a estética precisa estar junto com o diagnóstico. Porque não adianta tratar apenas o que aparece na pele se existe uma alteração venosa por trás. É por isso que o ultrassom, o planejamento e a escolha correta da técnica são tão importantes. A técnica ATA entra justamente nesse contexto de medicina mais moderna. Planejamento, tecnologia e procedimento cada vez menos invasivo. Ela não é uma solução mágica. Ela não é para todo mundo, ela não elimina a necessidade de avaliação, mas para casos indicados pode ser uma opção moderna para tratar varizes e safenas com laser endovenoso e acompanhamento por imagem em tempo real. E o fato de o paciente poder sair andando mostra uma mudança de mentalidade. A cirurgia vascular não quer apenas tratar a veia, ela quer devolver movimento, devolver rotina, devolver segurança, devolver liberdade para a pessoa caminhar, trabalhar, viajar, treinar, usar a roupa que quiser
e viver sem adaptar tudo ao desconforto das pernas. Por isso, a mensagem principal deste vídeo é simples. Não decida pelo medo, decida pelo diagnóstico. Se você tem varizes, dor nas pernas, peso, inchaço, queimação, cansaço frequente, piora no fim do dia ou desconforto depois de ficar muito tempo em pé ou sentado, procure uma avaliação vascular. Talvez o seu caso precise apenas de um acompanhamento e orientação, talvez precise de mudanças de rotina, talvez precise de compressão ou talvez até mesmo de procedimento, ou uma técnica minimamente invasiva faça sentido para o seu caso. Talvez não, mas você só vai saber isso depois de uma avaliação. Tratamento moderno não é parar o movimento, mas ele começa antes de qualquer técnica. Começa entendendo a sua circulação, começa com o diagnóstico, começa com critério. Circulação é liberdade. E, se suas pernas estão limitando sua rotina, agende sua avaliação vascular pelo link. E se você gostou da informação do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O melhor tratamento é aquele que respeita o seu caso, a sua circulação e a sua vida em movimento.